Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 de Neemias. Veremos um líder de valor, não deixe o seu povo esmorecer, e assim o trabalho tem continuidade. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Estaremos juntos agora. Acompanhe sua Bíblia para fazer um acompanhamento do que nós estamos falando. Abra aí em Neemias 4, ou então entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar esse trecho bíblico na forma segmentada. Estamos na terceira parte de 5, que nós dividimos os livros de Esdras, Neemias e Ester, com 33 capítulos, dividimos em 5 partes. Então estamos na parte 3, que fala do regresso de Neemias e a reconstrução do muro. E estamos vendo essa reconstrução. Como já dissemos, Neemias se dedicou a reconstruir os muros de Jerusalém, visando não apenas a estabilidade política, mas também a criação de uma cidade santa para o templo de Deus. Tiveram muitas oposições e nós estamos vendo algumas delas. As oposições à reconstrução estavam chegando com Sanbalate e Tobias, que zombavam, que menosprezavam todo o trabalho que estava sendo feito. A intenção era humilhar o povo para fazê-los desanimar de todo o trabalho e não lutarem pelo que estavam fazendo. Os 3 primeiros versos narram essa reação deles, que estavam movidos de inveja e com forte preconceito. Os chamavam de fracotes, como se eles não fossem também exilados e nem vivessem em cativeiros. A diferença era que os judeus acreditavam no seu líder. Isso era a diferença. Estavam dispostos a trabalhar e estavam dispostos a enfrentar qualquer oposição. Eles, além do líder, que era muito bom, tinham o apoio de toda a comunidade, também, inclusive, o apoio real. Eles jamais iriam recuar, mas teriam de enfrentar forte oposição. Neemias, versos 4 e 5, vai então fazer uma das suas 3 orações. 6, 14, 13 e 29. São orações aqui imprecatórias, pedindo que maldições justas caiam sobre seus inimigos. E elas somente foram feitas, esses tipos de orações imprecatórias, em situações extremadas de enfrentamento do inimigo, conforme Salmo 79, verso 12, 94, verso de 1 a 3, Salmo 137, de 7 a 9. No entanto, orações similares devem ser entendidas no contexto de guerra santa do Antigo Testamento e devem ser contrabalanceadas com bondade e misericórdia para com os outros, conforme Mateus 5, 43, 45, Romanos 12, 14 a 21. Jesus não nos ensinou a vingar, nem a nos vingar a nós mesmos, nem a buscar a morte dos nossos inimigos, ou a maldição deles, mas tudo a Deus entregar, que tudo está vendo e a Ele pertence toda a vingança, como está escrito. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Confira aí, Hebreus 10, 30. Eles oraram, mas não esperaram acontecer algo. Junto com a oração, a ação correspondente de trabalho. E muito trabalho. A obra prosseguia firme, já metade do muro já tinha se fechado no verso 6. Aqui eles oraram, mas trabalharam. Orare e labutare. Calvino nos ensina isso, Martinho Lutero nos ensina isso. O barco que tem os 2 remos não pode ser usado apenas um remo, senão você anda em círculo. Se você só ora, você anda em círculo. Se você só trabalha, você só anda em círculo. É orar e trabalhar, orar e trabalhar, e assim você vai avançar. Nos versos 7 e 8, outros grupos se juntam a Sanbalate e a Tobias, e a outros ainda opositores da obra de Deus, quais sejam os arábios, os amonitas. O novo grupo que a ele se ajuntou agora eram os homens de Asdod, os asdonitas. Neemias agora estava completamente cercado desses opositores, uma vez que Asdod ficava a oeste de Jerusalém. Eles ficaram deveras irados com as boas notícias, os opositores, que vinham das construções e que já se começavam a fechar até as brechas dos muros. Nesse momento sobressai um grande desânimo em Judá por causa dos escombros e também desses opositores. Muito escombro, muitos opositores. No verso 11 vemos que agora eles ameaçavam, eram de morte, os que nos muros trabalhavam ali. Iriam ali se infiltrarem para matarem os trabalhadores. Era uma espécie de guerra psicológica, procurando mesmo enfraquecer, procurando mesmo desanimar todo o povo de Deus.
Assim é aquele que está na obra querendo fazer as coisas, querendo tapar as brechas, querendo correr atrás da vitória. E aí nós temos os opositores que querem de toda maneira esfriar essa vontade que você tem de fazer a obra de Deus. A atitude do homem de Deus, Neemias, foi então colocar guardas e vigias para estarem atentos a essas ameaças e assim transmitirem paz e segurança aos trabalhadores que já estavam desanimados de tanto trabalho necessário. Assim, em meio às ameaças crescentes, os trabalhadores empunhavam armas pela primeira vez depois do exílio. Neemias também não cessava de fortalecê-los com palavras e exemplos, chamando a atenção de todos que o Senhor estaria ali com eles, por isso não deveriam temer nada. A reconstrução tem continuidade. Assim, sob a grande liderança desse homem de Deus, o povo ganhou confiança e continuou a construir um muro, apesar de todo o trabalho duro e principalmente de toda a oposição e ameaça dos inimigos, inclusive contra suas próprias vidas. Em Esdras 4, verso 5, verso 24, o inimigo havia frustrado o plano de construir o templo por um longo período de 17 anos. Agora, verso 15, Deus responde à altura, frustrando os planos deles de interromperem o trabalho no muro. Duas foram as providências bem-sucedidas de Neemias contra os dois maiores inimigos do trabalho que levavam ao desânimo natural das pessoas. Os dois inimigos, o trabalho duro, os escombros eram muitos. O segundo inimigo, a ameaça presente, ameaças de morte se continuassem a trabalhar. As duas providências, segurança, ele aumentou o número de guardas e vigias. Pregação, ele exortou o povo em nome de Deus. As armas deles eram lanças, espadas, escudos e couraças. Enquanto com uma mão e com um olho eles trabalhavam duro, com a outra mão e com outro olho eles empenhavam armas, estando prontos para a batalha em qualquer tempo. Versos 16 e versos 17. Eles estavam decididos a lutarem pelo que faziam e era bom mesmo manterem distância. Se o inimigo ousasse enfrentá-los, teriam de enfrentar, sabe quem? O Senhor dos Exércitos. Era estranho esse jeito de trabalhar, mas era o único possível naquela ocasião. Os edificadores, por exemplo, precisavam das duas mãos livres para o trabalho, mas não poderiam lançar fora suas armas. Assim, as carregavam em suas cinturas ou em qualquer outro lugar de improviso. Eles tinham estabelecido um toque de trombeta ou chofar característico, caso acontecesse algo, e assim a trombeta serviria para reuni-los ou, conforme o cântico, dar o alerta necessário. O trabalho, que normalmente ia até o pôr do sol, costumeiramente aqui ia até o surgir das estrelas de noite, para justamente aproveitarem todo o tempo possível na reforma. Era de fato uma reforma bem difícil, tribulosa, perigosa. No entanto, a vontade daqueles homens que tinham um grande líder, um homem de valor, um simples copeiro do rei Artaxerxes, era indestrutível, essa vontade desses homens. E assim estavam fazendo os muros, que até hoje, parte dele, ainda está disponível para nossa visitação na cidade santa de Jerusalém. Isso não é incrível? Legal, né? Pois é, terminamos aqui o capítulo de número 4. Amanhã veremos se esse líder, Neemias, grande líder, dá o seu exemplo e conduz o povo ao arrependimento. Mas isso a gente vai ver amanhã no capítulo 5. Por hora é só, ficamos aqui com o capítulo de número 4 que nós vimos hoje. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, também participe, compartilhe e acesse nossa loja virtual osemeadores.com.br. Os banners que vocês estão vendo aqui são produções literárias da editora Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Deus abençoe o seu dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, querido, na presença de Deus.